Lula continua com 1/3 do eleitorado e os postos do PT não saem do lugar. Essa é uma das conclusões da pesquisa Datafolha divulgada neste domingo pela Folha de São Paulo e que foi feita após a prisão do ex-presidente Lula. A pesquisa foi feita entre quarta e sexta-feira dessa semana que passou. Havia uma grande expectativa se a prisão de Lula alteraria muito o resultado da pesquisa, perdendo ou ganhando pontos. Mas, na verdade, todo aquele movimento em torno da prisão, a manifestação em frente ao sindicato, a missa, a transmissão por emissoras de TV ininterrupta e de rádio também, a cobertura ampla da mídia, atinge pessoas que estão muito envolvidas com a questão ou odiando Lula ou adorando Lula. A média do eleitorado não está muito ligando ainda para a eleição, é sempre bom lembrar disso. Lula aparece na pesquisa com no máximo 31%, antes ele tinha no máximo 37%. 6 pontos percentuais é uma diferença significativa, mas não drástica. Uma queda de 6 pontos percentuais talvez indique que aquele eleitor que vota no Lula, mas não é fanático pelo Lula, já busca outras alternativas. E, por enquanto, essas alternativas não são as alternativas petistas, ou seja, nem Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, nem Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Esse aparece em todas as opções em que o nome dele é colocado, com 2%. Jacques Wagner aparece em todas as opções em que o nome dele é colocado, com 1%. Isso significa que eles não têm chance de forma nenhuma. Como eu disse, as pessoas ainda não estão ligando muito para a eleição e não fazem essa associação do Lula com os candidatos possíveis substitutos dele, do Lula com o Haddad ou do Lula com o Wagner. Foi assim com Dilma também no começo, ela estava lá embaixo nas pesquisas. Depois é que Lula passou a colocar Dilma na linha de frente e a mostrar para as pessoas, olha, eu não posso mais ser candidato, já fui reeleito, essa é a minha candidata, votem nela. É razoável a gente imaginar que pelo menos metade dos eleitores do Lula aceite a indicação que o Lula fizer. Isso daria ao candidato do PT mais ou menos 15% dos votos. Com uma eleição que aparentemente está se mostrando muito fragmentada, com muitos candidatos com o potencial de ter em torno de 10% dos votos, é possível que um candidato com 15% dos votos vá ao segundo turno, como aconteceu lá na primeira eleição após a ditadura em 1989, aquela eleição em que o Collor se elegeu presidente. Portanto, se o poste do PT, e a gente na verdade não pode chamar nem Wagner nem Haddad de postes, como Dilma foi um poste, porque eles já são pessoas conhecidas. Mas se essa pessoa que vier a ser escolhida herdar a metade dos votos que hoje o Lula tem, ou seja, ficar com 15% das intenções de voto, trabalha para ter aí mais uns 5 pontos percentuais, vamos dizer, e com 20% chegaria provavelmente ao segundo turno dentro do quadro que está se configurando para essa eleição aí de 2018. De todo modo, é muito cedo para qualquer certeza, isso não há. Aparentemente, por exemplo, o Alckmin não tem chance, o Alckmin não decola. Alguns acham que isso se deve ao estilo muito discreto, muito quieto do Geraldo Alckmin. Mas o que dizer, por exemplo, do Ciro Gomes, que é praticamente um aloprado. Praticamente não, é um aloprado, mas também não sobe nas pesquisas. Todos eles devem abrir o olho para Joaquim Barbosa, que já estreia nessa pesquisa Datafolha acima do Alckmin e empatado com o Ciro em todos os cenários em que os dois aparecem. Veja bem, Joaquim Barbosa não tinha nem partido, nunca entrou na política. Bastou colocar o nome dele na pesquisa, foi colocado porque ele se filiou ao PSB e pode ser o candidato do partido, nem isso está garantido, mas bastou isso para que ele já aparecesse ali abaixo de Bolsonaro e Marina quando você tira Lula das pesquisas, porque provavelmente Lula não poderá mesmo ser candidato, é o que tudo indica, já que é ficha suja, condenado em segunda instância. A campanha ainda vai começar, vão acontecer debates, os nomes vão ser muito mais badalados na mídia, mas é muito ruim para personagens como Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, que estão aí na estrada há anos e que não saem da mídia, já de cara ficarem atrás ou empatados com Joaquim Barbosa, que foi o grande astro
do julgamento do mensalão lá no STF, mas isso ocorreu em 2005. Então você vê que a imagem dele permanece forte na cabeça do eleitor. Quer dizer, 2005 foi quando estourou o escândalo do mensalão e o julgamento só veio a acontecer, a terminar, em 2012. Em seguida, Joaquim Barbosa se aposentou do STF, sumiu daquela televisãozinha onde toda semana o Gilmar Mendes vai lá dar chilique e, portanto, não é uma pessoa que está com a cara na mídia, mesmo assim está na cabeça ainda, na mente e no coração até de muitos eleitores. Então esse voto anticorrupção hoje seria um voto do eleitor que está contra o PT. Mas também ele pode pegar muito voto de eleitor que hoje é eleitor de Lula. Por quê? É um homem negro, um homem que começou a vida muito pobre e subiu na vida. Então também pode fazer aquele discurso que atinge a uma parcela significativa da população. E o que é que Joaquim Barbosa pensa sobre a economia? Ele é mais estatizante? Ele é mais liberal? Ninguém sabe. Quais são as propostas? Qual é o programa de Joaquim Barbosa? Isso também ninguém sabe. Mas isso, nesse momento, não o atrapalha. Ele vai precisar definir essas coisas para a campanha mesmo, quando a campanha estiver pegando fogo, porque ele não vai poder chegar nos debates e nas entrevistas sem saber dizer o que pretende fazer do país. Mas, nesse momento, essa indefinição, esse desconhecimento sobre quem é, o que pensa o Joaquim Barbosa, em termos de condução de administração do país, não atrapalha também a vida dele, não impede que ele chegue a um determinado patamar nas pesquisas que o coloque como um candidato viável que pode começar a receber apoios aí que impulsionem ainda mais a candidatura dele. No mais, as outras tendências conhecidas se repetem, ou seja, tirando Lula, Bolsonaro fica em primeiro, Marina fica em segundo e eles bastante próximos. Outra coisa significativa é que sem Lula, brancos e nulos assumem o primeiro lugar. Quando se tira Lula, tem mais gente dizendo que vota nulo ou em branco do que gente dizendo que vota em Bolsonaro ou em Marina ou em qualquer outro candidato. Ninguém disse que seria fácil e ele mesmo sabia disso. Mas a primeira semana de José Ronaldo fora da prefeitura de Feira e já como candidato ao governo do estado foi uma semana dura. Pelo menos para fora, pelo menos o que foi notícia, não foram notícias alvissareiras para o ex-prefeito de Feira de Santana. José Ronaldo sabe fazer política como poucos. Está por aí costurando seus apoios, suas alianças, mas produziu poucas notícias favoráveis à candidatura dele neste começo de campanha. E algumas outras notícias foram francamente desfavoráveis. Por exemplo, o prefeito de Barreiras se bandeando já para o lado de Rui Costa. Rolou também uma informação sobre uma revoltinha de amigos de Bruno Reis, o vice de ACM Neto em Salvador, que andaram divulgando aí que preferem Bruno Reis como candidato ou prefeririam Bruno Reis como candidato, evidentemente não vai emplacar, né? Mas o fato é que ACM Neto se queimou com essa decisão de não ser candidato na última hora, ficou todo mundo com raiva dele e isso evidentemente afeta o candidato dele, que José Ronaldo é o candidato do DEM, é o candidato de ACM Neto, não é ainda o candidato da oposição. Enquanto isso, o PSDB botou o time em campo com João Gualberto, com Jutaí Júnior candidato ao Senado e está por aí conversando, articulando e tentando viabilizar essa candidatura. Bem, vamos ficando por aqui nesta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta. Um abraço para você, até lá.